Oi gente, boa tarde, tudo bom? Tem um tempinho que eu não apareço por aqui, sobretudo em vídeo. Sobretudo nas últimas semanas eu tenho deixado de postar as diligências, as minhas atividades profissionais. Mas eu passei por um quadro de virose bem complicado e mesmo assim eu estava trabalhando, né? Então tem alguns assuntos aí que estão acontecendo em nível jurídico e eu vou expressar a minha opinião, notadamente sobre a questão da obrigatoriedade, né, do uso de tornozeleira eletrônica para os casos de violência doméstica. Em que pese a gente saber que não existe uma grande disponibilidade de tornozeleira eletrônica, principalmente no Tribunal de Justiça aqui da Bahia, né, que é a CEMEP, a Central de Monitoração Eletrônica. Nesses casos específicos, eu preciso alertar que nesses casos vai sempre ter tornozeleira. Pode não ter para outros casos, mas para o caso de violência doméstica sempre será instalada. Continuando aqui a falar sobre a questão das MPUs, né, que são as medidas protetivas de urgência, principalmente nos casos do requerido, que é o caso do homem ou da mulher que ocupa a posição de homem no relacionamento, o que acontece é o seguinte: está cada vez mais difícil a gente conseguir derrubar a questão da medida protetiva, também em nível de habeas corpus em tribunal. Eu estou com alguns casos recentes e um inclusive chama bastante minha atenção, onde a requerente ela quebra a medida protetiva, né? Ela entra em contato com o requerido diversas vezes. Além disso, ele não foi intimado e nem citado dentro do processo e mesmo assim saiu um mandado de prisão contra ele. Então, antes de tudo, eu sou mulher, né, e ocupo esse espaço sabendo da importância dessa lei, mas é muito importante que a mulher entenda que essa lei ela não pode ser usada de uma forma leviana, porque isso atrapalha o processo inteiro. E isso são situações que me preocupam enquanto advogada, porque usar a força de uma lei com cunho patrimonial ou com cunho de vingança, isso tudo são situações que vão obstacularizar a própria providência que a lei precisa dar. Então, no caso, uma mulher chegar e dizer que foi vítima de uma violência psicológica ou de uma ameaça, sem que isso realmente tivesse acontecido, ela está ali ela está ocupando o espaço de uma outra mulher que realmente precise disso. Aí depois muitas reclamam de que a medida protetiva ela não funciona. Ela não funciona porque o judiciário ele está assoberbado, assim como as delegacias também, de processos e que muitas vezes a guarnição ela deveria estar fazendo atendimento de urgência e a delegacia, o pessoal está ocupado com alguém que chegou lá e mentiu, né? E isso é uma situação que é inadmissível, porque quem é mulher e precisa da medida protetiva precisa. Aí, gente, eu já tô aqui de noite, né, com a gola da camisa aberta, porque eu tive que fazer uma cirurgiazinha de emergência hoje de tarde, não sabia que ia ser necessário. Mas, para poder completar essa situação, eu estava falando que quando uma mulher ela precisa da providência administrativa em sede policial, de acolhida e de uma situação urgente realmente de intervenção da polícia para os casos de violência doméstica, essa guarnição, esse setor judiciário, esse setor policial, ele não pode estar ocupado em fazer um boletim de ocorrência que é totalmente leviano, né? Uma pessoa chega lá, uma mulher chega lá, mente, ocupa um espaço que é de uma outra pessoa e isso tudo é extremamente gravoso, né? Então, nós, enquanto mulheres, né, as mulheres, elas precisam ter consciência de que essa lei, ela precisa ser usada com responsabilidade.